Estamos de volta para fazermos a revisão desse nosso ponto do capítulo geral de Guerra Fria. Então, nós vamos dar uma passada rápida em todos os aspectos abordados neste assunto. Então, 39 e 45, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e outros países contra o inimigo comum, Alemanha. União Soviética ao lado deles, mas terminada a guerra, Estados Unidos, Inglaterra de um lado, União Soviética de outro. União Soviética, adepta do comunismo, e Estados Unidos, Inglaterra, raiva do comunismo. Então, quando estava acabando a guerra, foram feitas 3 reuniões, 3 conferências. Em 43, a de Teherã, em 45, a de Yalta, e em 45 também a de Potsdam, agora na Alemanha, para que se acertasse o que é que será do mundo depois do fim da guerra. Na Conferência de Teherã, foram definições de partilhas. Estados Unidos e Inglaterra vão providenciar o desembarque do dia D para abrir uma nova frente, para que a Alemanha alivie a pressão em cima da União Soviética. E aí os Estados Unidos e o Reino Unido reconhecem a fronteira soviética com o Ocidente. Anexação da Estônia, Letônia e Lituânia e o leste da Polônia. Na Conferência de Yalta, se decide que a Alemanha será dividida em 4 zonas ocupadas para que, se fosse possível, fazer outros países, e foi. Então, o leste europeu ficou com governos favoráveis à União Soviética, porque a União Soviética foi que veio avançando e empurrando os alemães de volta para Berlim, libertando aqueles países. Então, em 45, já dentro da Alemanha, reverte-se todas as anexações que a Alemanha fez e define os termos para a rendição do Japão. Nesse momento, foi definido que tudo que o Japão ocupava ficaria dividido entre uma região socialista e uma região capitalista. Nesta conferência, Truman e Churchill decidiram: vamos tentar não cumprir o que foi acordado antes. E o acordado antes era deixar o leste europeu na mão da União Soviética. Pressionaram, mas não queriam que isso acontecesse. Pressionaram o Stalin, Stalin não cedeu. Para dar uma demonstração de força, Estados Unidos jogou a bomba em cima do Japão. Nesse momento, a União Soviética sabe que não pode mais juntar muita gente num só lugar. Se juntar muita gente num só lugar, você solta um artefato nuclear, destrói tudo aquilo que está naquele ponto. Então, a partir daquele momento, nós teremos 2 potências, Estados Unidos e União Soviética. O mundo divide em 2. As tensões vão acontecer. Daqui a pouco, a União Soviética também vai ter uma bomba atômica. E o mundo morrerá de medo de acontecer uma guerra nuclear. A guerra nuclear não vai acontecer, mas vão acontecer enfrentamentos indiretos. Tá certo? E o mundo ficou dividido. 2 modos de viver. O capitalismo, sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riqueza. Porque se define que o lucro, o dinheiro, é a acumulação do trabalho. Trabalhei, consegui, transformei minhas horas trabalhadas em um montante em recurso. E ele está baseado na propriedade privada dos meios de produção. O socialismo já é diferente, uma doutrina econômica que defende o fim da propriedade privada, através da coletivização dos meios de produção e fim da classe social. Todos os meios de produção do Estado, o sistema bancário estatal. E aí no país vai ter uma grande quantidade de empresa estatal. Então essa disputa Estados Unidos e União Soviética vai redundar na Guerra Fria, que vai ser um período de intensa competição entre as ideologias, o modo de se viver, o capitalismo liberal e o comunismo. Ela vai ser chamada de Guerra Fria porque nunca vai ocorrer um confronto armado entre tropas dos Estados Unidos e tropas da União Soviética. Mas eu vou fazer uma guerra por procuração. Naqueles países que vão ser libertados do Japão, vão acontecer os confrontos.
E também na África, aqueles países industrializados, imperialistas, vão começar a perder o seu poder sobre essas colônias. E nessas colônias vão ser instaladas disputas entre capitalismo e socialismo. Os dois lados ofereciam financiamento, treinamento militar, armamento, tá certo? Quem vencesse implantava o sistema que defendia, ou o capitalismo ou o socialismo. Então o mundo foi dividido em blocos. Primeiro mundo, liderado pelos Estados Unidos, sistema capitalista misto, investimentos privados e investimentos públicos. E o sistema político, uma democracia parlamentarista. E vai se implantar uma economia de bem-estar social. O governo vai investir em coisas, em bens e infraestrutura que facilitem e deem conforto à vida do cidadão, facilitando o seu trabalho produtivo. Segundo mundo, liderado pela União Soviética, sistema econômico socialista que limita ou impede os investimentos privados. A capacidade de consumo é pequena porque a renda será pequena. Os mais pobres, existirá uma exceção a esses mais pobres do que o primeiro mundo, a classe política do segundo mundo. A classe política não, viverá como um marajá. O termo segundo mundo caiu em desuso quando acabou o bloco soviético. E tinha o terceiro mundo, que se dizia neutro. Não estou nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos. Então, esses países periféricos sofreram as guerras entre Estados Unidos e União Soviética por procuração. Então, os três mundos ficaram assim. Primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, África do Sul, Oceania, Austrália. Segundo mundo, União Soviética, todo ele em vermelho. E o terceiro mundo, América Central, América do Sul, África e países da Ásia. Então, terminou a guerra. A Alemanha perdeu. Foi que foi decidido, vamos dividir a Alemanha para que ela não tenha mais força e possa novamente, daqui a um tempo, iniciar uma outra guerra. Então a Alemanha foi dividida entre os vencedores, Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética. Os pedaços, as partes da Alemanha que diziam respeito a Reino Unido, Estados Unidos e França, juntou tudo e fez um país. O lado designado para a União Soviética formou outro país. Então, nessas guerras periféricas que nós vimos, nós vamos ver algumas. Guerra da Coreia, Revolução Chinesa, crise da Cuba e a crise dos mísseis e a guerra do Vietnã. Essa disputa também levou uma corrida sobre tecnologia, armamento e a corrida espacial. Era uma forma de também medir as capacidades de cada um dos blocos. Então, o desenvolvimento da energia nuclear está voltado também para a disputa em busca de um armamento mais poderoso. Todos os dois blocos fizeram enormes gastos: bomba atômica, bomba H e satélite. Nos Estados Unidos existiam 4 programas para busca de colocação de um homem no espaço. Um do Exército, um da Marinha e um da Aeronáutica e um nacional, da NASA. O governo juntou tudo para fazer apenas um, a NASA, para jogar o homem no espaço. Quando os Estados Unidos decidem investir nessa disputa tecnológica, armamento, exploração do espaço, a intenção era quebrar a economia soviética, porque eles sabiam que a União Soviética não teria tanta condição econômica para fazer este investimento, para acompanhar a disputa com os Estados Unidos nestas 3 áreas. Então vamos ver a China comunista. Então a China, um país que sempre foi explorado, tá certo? Vai haver um domínio, em certo momento, de um exército nacionalista de Chiang Kai-shek,
que era apoiado pelos Estados Unidos. Em 1910, é fundada a República da China, com apoio da União Soviética. Em 58, Mao Tse-tung rompe com a União Soviética, lança a campanha do Grande Salto para a Frente, tornar a China um país desenvolvido. Queria aumentar a produção agrícola e industrial, não conseguiu. Então a Guerra Fria envolve uma disputa de propaganda para dizer qual era o país melhor. Cartaz, folheto, revista, países capitalistas mostravam a liberdade de expressão, a facilidade de consumo. E o comunismo dizia que o comunismo não havia liberdade. O Estado é que controlava tudo. Nessa parte de cartaz, folheto, existiam filmes. 007, o James Bond, aí dizia 007, o James Bond contra não sei quem, e aí todos esses filmes giravam. O espião britânico, 007, contra algum outro espião russo. E o 007, graças a Deus, sempre venceu. E a propaganda da União Soviética dizia da desigualdade do mundo capitalista, dizia que a superioridade do regime comunista, que todo mundo era igual. Guerra ideológica provocava perseguição de cidadãos que não se aliavam ao sistema onde eles estavam. A Guerra Fria vai caminhar para o seu fim quando começam a acontecer reformas na União Soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume na União Soviética e lança duas políticas de reforma, a Glasnost e a Perestroika. Ele implantou uma política interna de descentralização. Então as decisões deixaram de partir toda de Moscou. E ele dá abertura política para a abertura de empresas, para que a pessoa possa montar o seu negócio. Acaba com a censura, a imprensa e as artes. No âmbito internacional, ele vai procurar paz junto aos Estados Unidos e vai começar a iniciar uma relação de uma coexistência pacífica. Tá certo? E aí isto vai ficar bem acelerado em 1989, quando a União Soviética começa a se separar, perder aqueles países que eram satélites. Não houve resistência. O Muro de Berlim caiu em 1989 e a Alemanha foi reunificada. Duas Alemanhas juntaram uma só. Maior economia europeia. Vai acontecer em 1990, quando Helmut Kohl unifica e diz: nós vamos pagar as dívidas do lado oriental. E a Alemanha se unifica. Os alemães pagaram para ficarem juntos. Então o mundo dividido em dois blocos, nós já vimos, bloco capitalista e bloco comunista, com seus espiões, suas organizações militares, a NATO e o Pacto de Varsóvia. Como é que foi que aconteceu na China? Chiang Kai-shek, que realizou a União da China, ele subjuga os senhores da guerra, grandes senhores feudais. Ele abafa o poder deles, se torna líder da República da China em 28. A proposta dele dizia: nós vamos agir igual ao Ocidente. Mas havia uma pessoa que não concordava, Mao Tse-tung. Era um líder comunista e vai comandar as ações contra Chiang Kai-shek. E ele lidera a grande marcha. Chiang Kai-shek persegue Mao Tse-tung. Mao Tse-tung faz uma marcha fugindo, mas neste meio tempo o Japão invade a China. Os dois se juntam para combater o Japão. Depois que eles vencem o Japão, Mao Tse-tung ataca Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se desloca para a ilha que hoje é Taiwan. Então a China adota o modelo soviético, fazer tudo igual foi feito na União Soviética. Estatiza empresa, criação de fazenda coletiva, investimento em educação, e o governo chinês recebia apoio financeiro da União Soviética, mas os trabalhadores que tinham perdido suas fazendas para o governo começam a resistir ao trabalho, igual como aconteceu na União Soviética. A produção agrícola caiu e greve dos operários.
Então Mao Tse Tung vai lançar em 1958 um grande salto para a frente, mas os camponeses continuavam resistindo ao trabalho na fazenda coletiva. Como a orientação da China quanto à expansão do comunismo pelo mundo era diferente da União Soviética, a União Soviética quebra com a China, para de dar ajuda financeira. A produção industrial cai, a agricultura ficou paralisada e entre 60 e 61, 2 anos, morrem 20 milhões de pessoas com fome na China. Então vai ter a Guerra Fria para a Guerra Quente, primeiro conflito da Guerra Fria. Em Yalta, na Conferência de Yalta e na Conferência de Potsdam, ficou acertado que a Península Coreana seria dividida ao meio, em cima do paralelo 38. Então, em junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. Coreia do Norte, socialista. Coreia do Sul, capitalista. Elas empurram todas as tropas da Coreia do Sul para uma pontinha lá no sul. Aí a ONU reage e obtém, os Estados Unidos, apoio para apoiar a Coreia do Sul. Os Estados Unidos desembarcam e empurram a tropa da Coreia do Norte até lá em cima, já perto da China. Aí a China entra ao lado dos comunistas. O exército americano recua até o paralelo 38, que foi aonde a ONU mandou, que seria o meio dos dois. Em 1953, os combates cessaram, sem acordo de paz. Foi assinado um armistício. Então, teoricamente, Coreia do Norte está em guerra com a Coreia do Sul. Eles apenas pediram tempo. Então nós vamos ver agora a Guerra do Vietnã. Estamos na fase de sai da Guerra Fria e passa para a Guerra Quente. Então aqui nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coreia do Norte aqui em alaranjado e a Coreia do Sul num azulado meio arroxeado. Então, como é que fica? Desde o começo, a vida do Vietnã foi ser invadida. Primeiro, os chineses dominaram durante séculos. Eles dominaram durante séculos. Como é que eles não controlaram e ocuparam e povoaram aquela região? E em 1860 vão chegar os franceses, dentro daquele processo de industrialização e de imperialismo. O que é que os franceses queriam? Tudo que todo mundo queria: metais, ouro e pedras preciosas, matérias-primas, aí no caso do francês específico, arroz, borracha, chá, minério e mão de obra. Pego a terra, uso a mão de obra da região, produzo e levo tudo embora para a França. Os franceses, o Vietnã está sob o comando dos franceses. Em 1930, os vietnamitas vão formar partidos políticos, entre eles o Partido Comunista. Segunda Guerra, francês perdendo a guerra. Não tinha condição de investir em outra área do mundo. Aí os japoneses invadem a Indochina, expulsam os franceses do Vietnã e dominam a região. Os vietnamitas fundam uma liga revolucionária com diversos partidos. O líder dessa liga revolucionária é o Ho Chi Minh, que vai passar a lutar contra francês e japonês. Ao final da Segunda Guerra, como o Japão, todas as terras que ele possuía seriam divididas, a parte do norte, os nacionalistas e os comunistas dominam, liderados por Ho Chi Minh, libertam o norte do país e fundam República Democrática do Vietnã, socialista. No Vietnã do Sul, capital Saigon, em 1954, os franceses perdem todas as disputas com vietnamitas. Vão para uma conferência de paz e o Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. Mas ficou acertado
que haveria uma eleição para discutir se a gente unifica ou fica separado. O Vietnã do Sul disse: quero continuar separado. Suspendeu a eleição, retoma as terras dos camponeses que haviam sido distribuídas anteriormente, não permite eleição para escolher representante e as aldeias ficam sem representantes. E aí, o Vietnã do Sul era aliado dos Estados Unidos e começou uma disputa, Vietnã do Norte contra Vietnã do Sul. E aí os Estados Unidos decidem apoiar o Vietnã do Sul. John Kennedy passa a enviar material e pessoal. O exército americano perdeu muita gente nessa guerra. E aí começou a aparecer reportagem, televisão, imagem na televisão na hora do jantar. Aparecia a imagem da guerra. Corpo do recruta retornando aos Estados Unidos. Isso começou a impactar a população americana no mundo. O pessoal, para fugir do serviço militar, porque quem ia para o Vietnã dificilmente voltava, se apresentava como missionário religioso para difundir a religião pelo resto do mundo. Veio muita gente para o Brasil. Uma plaquinha preta, o nome da pessoa, qual era a igreja, e ficava batendo de casa em casa e pregando a palavra de Deus, na esperança de no futuro ter perdão. A pressão em cima do governo americano foi muito grande. Os Estados Unidos se retiram da guerra em 73. E a guerra dura mais de 2 anos. E aí as forças socialistas ocupam Saigon. Aí vamos para Cuba. Cuba, uma ilha que tinha toda a sua economia baseada na produção do açúcar e no turismo. Aqui nós temos algumas imagens de Cuba antes da Revolução Cubana. Isso aqui foi um grande prêmio, uma disputa de grande prêmio, os carros apresentados, todo mundo, carros bonitos. Então as riquezas existentes em Cuba eram para poucos ricos e muitos deles nos Estados Unidos que faziam investimento em Cuba. Mas o povo ficava mal, analfabeto, desempregado, sem assistência médica, mas isto era praticamente em todo o canto do mundo. Ela era governada, ditadores. Fulgêncio Batista foi um deles e assumiu o Estado em 1952. Ele tinha apoio dos empresários. E aí, meio dessa confusão, Fidel Castro, que era um advogado, se junta com 120 pessoas e vai tentar tomar um quartel de Moncada, que ficava na cidade de Santiago de Cuba, para montar um país socialista. O objetivo deste ataque era obter armas para derrubar Fulgêncio Batista. Então, bem aqui, Santiago de Cuba era onde tinha este quartel de Moncada. E aqui era uma região montanhosa de floresta. Fidel Castro, nesse ataque, foi preso. Depois, preso 2 anos, ele foge para o México e volta para Cuba com 82 anos, homens para poder derrubar Batista. Toda vez que tinha um confronto, ele perdia, mas ele inicia a guerra de guerrilha, a partir das matas de Serra Maestra, que eram as montanhas mais altas do país. Por meio da guerrilha, a revolução foi vitoriosa. Aqui nós temos a entrada deles em Cuba. Quem eram os líderes? Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos. Quais foram as providências que Fidel Castro tomou? Fez uma reforma agrária, distribuindo terra, reduziu 50% o preço de aluguel e medicamento, tarifa telefônica e eletricidade, nacionalizou os bancos e muitas destas coisas pertenciam aos Estados Unidos, principalmente petróleo e eletricidade. Os Estados Unidos, devido a essa quebra e tomada da propriedade dos cidadãos americanos, quebra a relação diplomática com Cuba. Aí Fidel Castro diz: a minha revolução é socialista, e pede ajuda para a União Soviética. Ele pede ajuda para a União Soviética e os Estados Unidos invadem aqui, através de uma operação da CIA, invade Cuba, na Baía dos Porcos.
os cubanos vão resistir e vão vencer. E aí, em 62, os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico a Cuba. Os cidadãos e empresas americanas não poderiam fazer negócios com a ilha. Passado um tempo, 62 ainda, os Estados Unidos vai descobrir que Cuba tem diversas bases de lançamento de mísseis e todos os Estados Unidos estão cobertos, estão ao alcance dos mísseis soviéticos que estão em Cuba. A União Soviética fez isso como reação pelos Estados Unidos ter colocado uns mísseis na Europa. Então este foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Risco de ocorrência de uma guerra nuclear. Então este aqui é um avião U-2, um avião que foi feito para voar muito alto, mas tinha muito pouca estabilidade. O ponto de stall dele, que é o ponto de queda, era bem próximo do ponto de velocidade de cruzeiro. Então aqui estavam as bases dos mísseis e bases de bombardeio, base naval, tudo aqui da União Soviética dentro de Cuba. Então Cuba era um grande porta-aviões soviético na Europa. E aqui uma manchete do estado de São Paulo, quando diz que Khrushchev retira os foguetes de Cuba. O presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, que tinha 33 anos, bem novo, comparado com Khrushchev, que já tinha mais de 60. Aí foi descoberta a possibilidade, sem tempo de reação. Se ele soltasse um míssil, não conseguiria fazer nada nos Estados Unidos, só esperar o míssil cair. Aí Kennedy decreta o bloqueio naval da ilha. E avisa a União Soviética, se tentar passar, será afundado. E vem uma esquadra soviética na direção da ilha. Quando eles veem que os Estados Unidos não vai brincar, a esquadra retorna. Tá certo? Muito bem, então essa crise dos mísseis, que foi uma crise muito importante, chegou perto de um confronto. Vamos voltar lá para o começo da guerra, para o começo do fim da guerra. Quando acabou a guerra, a Europa estava praticamente destruída. Numa situação dessa, ficaria fácil os governos europeus se aliarem à Rússia e à União Soviética. Os Estados Unidos fez um plano, o Plano Marshall, para emprestar muito dinheiro para os europeus, para que eles conseguissem evoluir economicamente e impedir a expansão do comunismo na Europa. Ele recuperaria as economias capitalistas. Esses mesmos países fundam a OTAN, que era um pacto militar em plena Guerra Fria que poderia passar para uma guerra quente. A União Soviética também vai fazer um plano econômico e também vai fazer um pacto militar. Então, Berlim, capital da Alemanha, Berlim, foi dividida em duas partes. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Berlim Oriental é ligada com a União Soviética e o Berlim Ocidental protegida pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, a partir de 49, quando começou essa divisão, diversas pessoas se mudaram para Berlim Ocidental, aproximadamente 2,6 milhões de pessoas, e eram pessoas capacitadas, engenheiros, médicos, doutores. Em agosto de 61, a União Soviética decide construir o Muro de Berlim. Passou a fazer uma vigilância armada para que ninguém pudesse passar, e esse muro passou a ser o maior símbolo da Guerra Fria. Então a Guerra Fria está acontecendo. Em 49, a União Soviética detona sua bomba atômica, empatou com os Estados Unidos, que tinham jogado a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Em 52, os Estados Unidos detonam a bomba de hidrogênio, que é muitas vezes superior a uma bomba atômica. Em 58, a União Soviética detona uma bomba de hidrogênio dela. Aí vai ter uma disputa quem tem mais bomba. Aí se dizia, os Estados Unidos conseguem destruir o mundo 600 vezes. A União Soviética, que era mais fraca, destrói o mundo 200 vezes. Ora, basta destruir uma.
para o mundo acabar. Então, as potências passaram a respeitar as áreas de influência uma da outra. Os Estados Unidos, nesse período, cresce bastante e vai surgir uma classe média forte. A família comprava casa, automóvel, eletrodoméstico. Isso tudo vai acontecer até a Guerra do Yom Kippur. Tá certo? Então, Stalin, vamos voltar, Stalin vai falecer em 53 e vai ser substituído por Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev vai querer iniciar um processo de abertura, incentivo à sociedade de consumo, fazendo bens de consumo para a população. Abriu o diálogo com os Estados Unidos e fez a coexistência pacífica, que era, já que nós não temos como um dominar o outro, vamos nos respeitar e tentar viver sem muitas brigas. Ele foi deposto porque a União Soviética, a elite, não admitia a reforma no país. Nessa disputa, Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética coloca o satélite Sputnik em órbita. Aí, 12 de abril de 61, Gagarin é colocado em órbita. Os Estados Unidos unificam todos os programas e em 69 os Estados Unidos levam o homem à Lua. Aí os Estados Unidos assumem a liderança. Primavera de Praga foi um evento que aconteceu na Tchecoslováquia, onde Alexander Dubček decide, ele que era o chefe da Tchecoslováquia, iniciar um processo de abertura na Tchecoslováquia. Então ele visava tornar o regime socialista menos autoritário, buscou ampliar os direitos civis e as liberdades individuais, e aí não agradou Moscou. O movimento foi fortemente reprimido pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Veja, não foram as tropas da Rússia, foram as tropas de todos aqueles países que formavam a Cortina de Ferro. Por que isso aconteceu? A Tchecoslováquia foi libertada dos nazistas pelo exército da União Soviética. Quando os soviéticos passaram, destruíram todo o poder das burguesias locais, deixando apenas os simpatizantes do socialismo soviético com condições de fazer alguma coisa. Aí tornou possível instaurar um governo com tendência socialista. Tchecoslováquia, sendo socialista, seria aliada da União Soviética e fazia parte do Pacto de Varsóvia. Esta Primavera de Praga teve início em 68. Dubček afastou as lideranças autoritárias e adotou medida reformista. Algumas das medidas dele: descentralização parcial da economia. A União Soviética disse que isto tudo era uma tentativa de se fazer um meio para que os Estados Unidos pudessem desestabilizar a União Soviética, espalhando essas ideias entre todos aqueles países que faziam a cortina de ferro, protegendo a União Soviética. Foi considerado uma ameaça. A União Soviética exige o fim das reformas de Dubček, reprime fortemente a Primavera de Praga e utiliza o exército do Pacto de Varsóvia para isso. E a Primavera de Praga terminou aí. Aqui nós temos imagens da Primavera de Praga, quantidade de blindado, o povo junto aqui, porque a manifestação popular foi pacífica. A Primavera de Praga não atingiu seu objetivo contra a gestão instaurada pelos soviéticos, mas o movimento contribuiu para um longo processo de desintegração que culminou em 1981. Terminamos o nosso assunto, a nossa revisão. Vamos estudar, fazer todas as atividades para que possamos obter a nossa promoção ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.